Juan, mas o dia estava caindo. O mercado só estava procurando suporte. Então, ou seja, quanto mais ele cai, mais fica barato. Então, ou seja, eu comprei. Mas você comprava somente por chegar em algum suporte ou porque chegou na marcação? Você não esperava nenhuma estrutura, você não esperava o mercado realmente reverter, nada? Só descendo, ficava barato e você comprava. Exatamente, até porque uma hora o mercado ia subir, o mercado não anda em ondas, o mercado numa hora ele não tem que corrigir. Então, eu chegava em suporte e eu comprava. Qual que é o problema? O que que tá errado nisso? E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal. Muitas pessoas veem o mercado descendo em uma tendência de baixa e mesmo assim insistem em comprar, ou porque está em um suporte, ou porque está numa marcação, ou porque entende que ali existe um contexto de alta através de uma FIBA. Então, hoje nós vamos aí observar e mostrar para vocês o porquê que uma tendência de venda como o dia de hoje, nós temos que vender. E mesmo que existam FIBOs de alta, o mais importante é se manter o quê? A favor da tendência do dia. E se por acaso algo maior está te chamando na compra, observe seus alvos e faça as coisas como tem que ser. E aí eu vou mostrar para vocês hoje o que que nós podemos, a gente pôde ler, né, no dia de hoje no mercado, dia 25 de fevereiro, beleza? Então já aproveita, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal e durante o vídeo vai comentando quantas vezes vocês quiserem, porque muitas das coisas que vocês comentam eu trago aqui no vídeo para esclarecer dúvidas ou feedbacks, ideias que vocês dão nos comentários, eu também trago no vídeo. Então aproveite o momento dos comentários, o espaço para comentar e digitar, comentar o que você quiser, que eu leio e respondo tudo. E antes de a gente começar o nosso conteúdo, lembrar sempre, nós temos nossos dois projetos que andam juntos, né? Temos o curso de nivelamento mais 3 dias de implementação ao vivo e a sala ao vivo. Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre o nosso operacional, você que é iniciante, curso de nivelamento para você. Caso queira já acompanhar a gente no mercado ao vivo junto com os alunos da mentoria, você já conhece o operacional de alguma maneira, entre na sala ao vivo, beleza? Os links estão todos aqui na descrição. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa análise do dia de hoje. Hoje é dia 25 de fevereiro, né? São 2 horas da tarde. Nós já estamos ali trabalhando na ponta da tarde no mercado e hoje nós tivemos uma tendência de baixa no dia, né? Percebam que o mercado hoje ele fez ali movimentos bons, movimentos que trabalharam em ondas, né? Não foi um movimento lateralizado, foi um movimento que trabalhou em ondas e foi muito bom de ser operado o dia de hoje, tá? Boas oportunidades, sendo ela, né? Fazendo uma ressalva, a melhor oportunidade aqui e aqui, sendo elas, né? Ambas as duas oportunidades onde as correções foram correções mais longas, né? Então, quando nós temos correções mais longas dentro do operacional, a gente costuma ter também operações melhores, tá? E hoje, vamos aqui colocar no gráfico do diário, o que eu quero mostrar para vocês? Hoje, nós tínhamos um dia que realmente, né, através do gap, olha só, o gap aqui de alta, né, com a abertura do 37, nós tínhamos realmente uma referência para que o dia pudesse ser de alta, tá? Porque quando existe um gap de alta, ele existe um candle que está realmente fazendo um rompimento, né, através do gap. Mas entenda uma coisa, antes de o mercado fazer uma continuidade de alta, né? Vamos supor que eu abri com gap de alta, você pensa na compra, certo? Antes de você pensar no movimento comprador, é muito comum você ter retrações, tá, pessoal? Porque o movimento, para ele andar, para ele fazer os movimentos de alta dele, ele precisa do quê? Ele precisa de correções, ele precisa normalmente de ondas corretivas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse candle aqui, ó, 34, ele rompeu o anterior, certo? O que aconteceu com o 35? Não foi um dia automaticamente de expansão, como o 36. Foi um dia de retração. O 35 ele fez isso. Entenderam? Então, aqui, considerando que o gap ele é um candle, tá? Considerando o gap como um candle, que aqui a gente considerou realmente um candle. Aqui a gente vai considerar o gap como um candle, existiu também um rompimento. Então, teoricamente, o dia até poderia ter alguma característica compradora durante ele, 37. Mas, primeira coisa que nós temos que imaginar em um dia como esse é retração, tá? Então, você não necessariamente tá em tendência de alta, tá? Mas não necessariamente hoje vai ser algo relacionado à tendência de alta. Hoje talvez seja um dia de correção. Então essa análise ela era muito importante você ter feito isso no início. Principalmente no sentido que vocês perceberam que as melhores operações eu falei lá no comecinho, né? Então, aqui deu a venda que propiciaria você a tentar a vinda até aqui ou quem sabe mais. Porque você sabia que existia a possibilidade da correção. Então você aproveitaria isso e faria uma operação de venda. Certo? Legal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no gráfico dos 5 minutos. Porque agora, até então, né? Eu quero mostrar para vocês as
os porquês, né, das operações de venda, né, das duas operações melhores do dia de venda, né, que aconteceram. Primeira coisa, essa primeira aqui, tá? Essa primeira operação. Por que que ela foi uma boa operação, Juan? Primeira coisa, vamos lá. Quando você tem movimento, ó, ele veio, fez esse primeiro movimento aqui, ó. E ele fez um rompimento de fundo. Aqui já existe uma primeira estrutura de baixa, tá? Já existe uma primeira estrutura de baixa. Não somente considerando isso tudo aqui, essas duas ondas aqui, ó, 1, 2, 3, né? Essas duas ondas de baixa, mas se você quiser considerar isso aqui tudo como uma onda só, você pode, ó. Tá? Você pode juntar essas duas e formar uma só. Então aqui já existe o quê? Uma estrutura de baixa. Primeira coisa que você já tinha que saber. Segunda coisa, que seria extremamente normal, ele voltar em retração para possivelmente vir com uma tentativa para cair novamente, ou seja, uma expansão. Então, se você tivesse essa noção de que quando ele fez isso, ele iria retrair para expandir novamente, você já mataria ali essa objeção. Agora, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar montar alguma estratégia para fazer essa operação de venda, tá? Porque vamos dizer o seguinte, você estava numa situação aqui do 6, né? E você quer pegar essa retração. Então, de que maneira que você vai pegar essa operação? Primeira coisa, você normalmente precisa do que a gente chama de filtros, né? Além do direcionamento também, mas você vai precisar de filtros. Os filtros, eles vão ser extremamente importantes para a sua tomada de decisão na hora de você clicar, tá? Então, neste ponto aqui, o que que aconteceu? O 12, ele fechou. Ele fechou fazendo o quê? Rompimento do anterior. Além disso, ele fez aqui uma estrutura de que, ó. Olha aqui. Ele fez como se fosse uma estrutura de topo duplo, ou pelo menos ele possibilitaria você de ter uma estrutura de topo duplo, tá? Então, o 13, só batendo o olho no 12 aqui, nesse movimento dos 5 minutos. No 13, eu já poderia tentar, eu sei que ele testou pouco, tá? Mas, independente disso, ele já estava numa região de venda, ou pelo menos muito próximo. Sabendo disso, você pensaria o seguinte, o 13, ele no mínimo, tá, pessoal? Ele pagaria aqui nessa linha azul ou na mínima do 12, tá? Ele poderia te pagar até lá. Tá? E eu vou daqui a pouco mostrar o porquê. Então, se você soubesse disso, você poderia pegar uma venda no 13. Tá? Primeira coisa. Porque aí, necessariamente, se você pegasse a venda e ele caísse, ele faria um topo duplo, né? Além de ser uma falha de topo, é um topo duplo, né? Necessariamente. E isso faria com que você voltasse para o fundo, rompeu o fundo, voltaria para cá. Então, ou seja, essa é a primeira noção que você deveria ter. Agora, vamos aqui utilizar o gráfico do 30 minutos. Tá? Porque agora o 30 minutos ele é o gráfico, para mim, mais importante de todos. Porque o gráfico do 30 minutos ele vai mostrar algo muito importante para a gente. O 2, ele é o que a gente chama de filtro, tá? É o que a gente chama de filtro dentro do operacional que me dá o embasamento da venda no 3, tá? Observa essa fibra aqui para mim. O que o 2 fez? Ele é um candle que fechou, né? Ele subiu, mas ele fechou abaixo dos 50%. Isso por si só já mostra pra gente, principalmente olhando lá nos 5 minutos, a gente já viu isso, mas aqui olhando pro 30, eu já vejo isso aqui, ó, topo mais baixo. Ou a gente pode chamar isso aqui também de estrutura de baixa. Então, a partir do momento que fechou o 2, pessoal, existiu um potencial de reversão, tá? E aí, no mínimo, olha a linha azul aqui, ó. No mínimo, até essa linha azul, ele te pagaria. Poderia pagar um pouquinho mais, na minha opinião, mas aqui sendo uma primeira parcial, você pegaria essa operação. Olha o tanto que essa operação desceu, né? E aí pode até descer um pouco mais, tal, tem alvos ali mais para baixo. Mas enfim, esse seria o embasamento da entrada. Agora, para a gente fechar a questão do timing dessa operação, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma seta no 3 e vamos lá no minuto, porque é lá que a gente vai ter uma noção de que candle a gente clicaria, tá? E eu aqui, ó, vou dar a sugestão para que vocês cliquem quando? Aqui, ó. Vocês vão clicar para mim, ó, no 62, tá? Assim que ele passar aqui, ó, mais ou menos por aqui, ó, vocês vão clicar nele, tá? Porque ele é um típico candle que já vai direto. Então você precisa normalmente fazer a operação durante ele, tá? Então já pode fazer nele aqui, que para mim tá tranquilo. Fez a parcial, tá? Faça a parcial quando ele descer. Se você conseguir pegar um pouco mais em cima aqui, ó, na hora que ele começou a recuar aqui, ó, é melhor, porque aí a parcial tá aqui, né? O alvo, então é melhor. Então pega mais ou menos por aqui, porque você já tem a noção do pullback, então você já pode fazer a operação, tá? Aqui você já tem, olha para vocês verem o topo duplo que eu comentei lá com vocês, tá vendo? Aqui, ó. Olha o topinho duplo.
Aqui, ó, veio, corrigiu, ó o topo duplo, ó. Tá vendo? Então aqui você tenta a operação, até a linha azul você pega, você consegue a parcial. Igual eu falei com vocês, ele pode descer um pouco mais. Aqui seria o primeiro alvo, mas normalmente ele desce um pouco mais. E aí pegaria tudo, tá? Essa foi a primeira operação do dia. Agora vamos à segunda, aqui embaixo. Essa segunda operação ela foi até mais fácil, tá? Porque aqui você teve um time muito bom no próprio gráfico dos 5 minutos, que foi a negação de rompimento, né? Olha só. A negação de rompimento do 30, juntando com a fibo de baixa que nós temos aqui, mais uma possibilidade de retração, que aqui seria o alvo, tá? Aqui seria o alvo para ele retrair. Você poderia pegar uma operação no 31, tá? Onde que é o time dessa operação? Isso aqui provavelmente teve uma falha. Vamos lá. Vamos olhar aqui, olha lá, que lindo, ó. Lindo, 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 ó. Então ali você pega a operação, você vai pegar para mim essa operação aqui, ó. Aqui, ó. Você vai pegar essa operação aqui, ó. Nesse cara, tá? Você pega a operação, ele testou para cima, você vende, aí parcial foi atingido aqui, ou se você, por exemplo, não conseguiu pegar nele, você pega neste ou neste, tá? Qualquer um desses dois. Pode pegar já nesse aqui, ó. Que aí, basicamente, a justificativa da operação é a mesma, tá? A operação em si, ela tem a mesma justificativa, e também aqui não tinha atingido o alvo ainda, né? Então aí ele foi e atingiu o alvo depois para finalizar. Aqui neste caso, o que nós utilizamos como filtro? Novamente o 30 minutos, tá? O 5. O 5 aqui foi o nosso filtro novamente. Então, testou aqui para cima também, para apagar até a linha azul. Tá vendo a linha azul? Então, certinho. Testou para cima, para apagar até a linha azul. E a partir do momento que ele passa da linha azul, que lá vocês viram que rompeu e tudo mais, aí ele termina o alvo no fundo, porque nós temos a noção, né, turma, de que um mercado, quando ele testa 50%, o nosso alvo necessariamente é o fundo. Olha lá. Então, fundo. Então, bateu o parcial. Então, percebam que as duas operações, olhando por 30 minutos, elas foram muito fáceis. Olha para vocês verem, ó. Aqui, ó. Vamos colocar aqui para vocês verem a noção. Ó, máxima, mínima, 50%. Respeitou 50%, pancadão, mínima. Ponto. Segunda operação, máxima, mínima, 50%. Respeitou 50%, pancadão, fundo. Duas operações, dois trades, duas excelentes pontuações e, consequentemente, atingiu a meta com facilidade no dia somente com esse embasamento de pullbacks. Beleza? E para mim foi o suficiente também para conseguir estar atingindo a minha meta, porque para mim, né, essa operação aqui já foi suficiente, ó. Essa operação aqui já foi suficiente, porque a queda que ela deu aqui, né, já foi ali uma pontuação satisfatória para mim, então não precisei aproveitar essa daqui. Mas, se você quisesse, né, ainda tinha tempo ali, não tinha dado meio-dia ainda, se quisesse operar, quisesse aproveitar, seria uma boa. Beleza, turma? Então, análise feita para vocês, essas foram para mim as melhores do dia. Espero que tenham gostado e, se tiver gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta se você pegou uma dessas operações, saiu no gain, saiu no loss, enfim. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? E lembrando, curso de nivelamento, mais 3 dias de implementação ou sala ao vivo conosco aí com os alunos da mentoria, os links estão aqui na descrição, tá bom? Então, fiquem à vontade e tirem qualquer dúvida comigo através aí das nossas redes sociais. Um grande abraço e valeu!